Olá, meus amigos. Hoje eu trouxe uma convidada muito especial. Primeiro que é uma convidada que toda vez que eu vou na sala dela eu morro de medo, porque ela vai fazer imposto de renda, ela vai fazer a contabilidade, ela vai falar um bocado de sigla que eu fico doidinho. Doutor Yukinai, IMEI, IPJ, e eu tenho certeza para você que é um jovem médico, está perto de se formar, isso daí é uma sopinha de letras que deixa qualquer um doido. Então, como eu convido pessoas para debater assuntos que a faculdade não te ensina, eu trouxe hoje uma contadora que é especialista em contabilidade médica. E eu tenho certeza que ela vai vir falar com a gente aqui nos 50 podcasts, porque é tanta dúvida. É dúvida de imposto de renda, é dúvida de PJ, é dúvida de KNAI, é dúvida de quando dá o recibo e não dá recibo. Então, eu estou trazendo ela hoje, a gente vai fazer vários encontros pequenininhos para tirar a dúvida de vocês, dúvida que vocês me mandam, que com certeza é dúvida de muitos colegas que estão se formando, até de colegas médicos. Mas, Julie, prazer ter você aqui, eu acho que é uma honra para a gente discutir um pouquinho esse tema que é um tabu, né? É um tabu. Se apresente aí para o pessoal conhecer um pouquinho aí quem você é e o trabalho que você faz perfeito. Eu me chamo Julie, sou CEO do Grupo Multi. O Grupo Multi é uma contabilidade especializada na área da saúde. Então, a gente trabalha desde a doméstica, lá da casa do médico, até o plantão que ele dá nos hospitais. A gente faz o apoio de toda a parte contábil, administrativa e financeira. Excelente. Julie, a primeira dúvida que o pessoal me mandou nas caixinhas de pergunta é o seguinte: o paciente foi atendido e ele não me pediu o recibo. Ele não pediu o recibo. Ele fez um Pix para a minha conta corrente. Ele viu que o celular, ele botou lá na conta do meu celular, é meu Pix, e fez um Pix. O que é que eu devo fazer nesse caso? Nesse caso, a lei pede, doutor, que toda renda que a gente receba, né, seja o profissional liberal, né, mesmo o médico ou outro profissional, sempre a renda tem que ser declarada. A Receita pede que a gente declare tudo. Então, o Pix é uma renda. Apesar da até água a gente está comprando no Pix, é muito fácil fazer um Pix, mas ele tem suas regras e tem que seguir a regra de renda. Então, se o paciente transferiu para a sua conta pessoa física, deve ser emitido um recibo como pessoa física. Ainda tem esse agravante, né? Que muita gente emite a nota e o dinheiro entrou na conta da pessoa física, que não pode. Né? Tem que entrar na conta da jurídica para que eu emita uma nota e tem que entrar na conta da pessoa física e eu emito um recibo. Tem a diferença entre recibo e nota fiscal. Então, olha que interessante. Você tem uma PJ, você tem uma pessoa jurídica, mas o paciente, sem querer, ele não pagou na sua PJ. Ele pagou na sua conta corrente porque ele botou o seu celular, viu que era seu Pix e transferiu para lá. Eu não posso, nesse caso, fazer nota fiscal. Não pode. Eu vou ter que pagar um imposto bem maior. Sim. Infelizmente, ou fazer o paciente, devolver o dinheiro para o paciente e ele transacionar da forma correta para a conta da jurídica. Porque nós temos duas pessoas aí, né? Tem a pessoa física e a pessoa jurídica. E elas não se misturam. Não podem se misturar. Entendi. Ótimo. E outra pergunta que eu recebi também. Como é que eu sei que o meu consultório, ele precisa de uma pessoa jurídica ou eu posso continuar no meu consultório só como pessoa física, Julie? Você que é da área, o que é que você recomenda para quem procura lá na Multimédica? Pronto, essa é uma pergunta muito recorrente, né? Nós temos que fazer uma análise tributária. Sempre o médico está sempre analisando o que ele ganha, como pessoa física e como jurídica. Porque quando a gente tem um consultório, tem um peso do livro caixa, né, que é bem conhecido dos médicos. O livro caixa ele tem um peso nesses recibos. Então, se eu ganhei no consultório, estou começando o consultório, ganhei ali 5 mil no mês e gastei 12 mil, eu tenho como alegar meu prejuízo, mas só se eu for pessoa física. Se eu já enveredar para a jurídica, aquela minha despesa ela não serve de nada. Então, tem essa análise que tem que ser feita. Então, lá no escritório, nós pedimos para que você comece como pessoa física, a gente analisa os 3 primeiros meses, se aquele consultório bombar, né, como a gente fala, aí a gente passa a estudar a pessoa jurídica. Se não, continua na física para pagar aquelas despesas iniciais. Porque muita gente não sabe, mas quando eu alugo um consultório e faço a reforma dele, eu consigo colocar aquela reforma no livro caixa e ela pesa muito. Então, aqueles primeiros impostos que eu deveria pagar, eu acabo não pagando com o peso da reforma. Que interessante, também não sabia disso. Então, não é para todo mundo, né? Então, para cada caso, eu tenho uma coisa melhor ou não. E todo médico, ele pode ter livro caixa? Não. O médico que pode ter livro caixa é o que tem consultório e o que é profissional liberal. Se você é concursado,
né, e é só concursado ou só seletista, não pode ter consultório. Desculpa, não pode ter livro caixa, né? Mas se eu for misto, né, eu tenho cooperativa e sou concursado, e o livro caixa ele vai incidir sobre a minha cooperativa, que é onde eu sou profissional liberal. A Receita ela permite o livro caixa para os profissionais liberais. Por quê? Porque eles não têm direitos trabalhistas assegurados. Então, tudo que ele gasta é do bolso dele, ele não tem garantia do emprego, né? Se ele se acidentar, não produz, não recebe, então o livro caixa vem aí para ajudar nessa dedução. Então, outra pergunta minha aqui da ignorância no assunto, né? Então, se eu for médico, mesmo eu não tendo consultório, se eu dou plantão para uma cooperativa, seja na emergência, na UTI ou na enfermaria, via cooperativa, posso ter livro caixa? Pode. O livro caixa ele não vem do consultório, ele vem da profissão liberal, do profissional autônomo. Eu sou cooperado, eu sou profissional autônomo e tenho direito sim ao livro caixa. Isso pode me ajudar no final do ano no imposto de renda? O livro caixa ele pesa muito para os profissionais. A especialidade da anestesia, né? O anestesista geralmente é um padrão a restituir sempre, todo ano. Porque a cooperativa é muito forte, então eles trabalham muito por ela. E ela retém muito PIS, COFINS, que são taxas. E aí retorna no imposto de renda. E eles passam a restituir. Outro dado que eu não sabia também, né? Os anestésicos, eles não dão murro em ponto de faca, né? Eles realmente, né, sabem muito, né? À toa que são talvez dos médicos que mais sabem investir. Vocês vão ver que vai ter podcast aqui sobre investimento também, sobre bolsa de valores. E é outro ponto que a faculdade não nos ensina. E eu tenho certeza que a Júlia traz aqui pra gente são pérolas, né, de ouro aí para pro nosso dia a dia médico, porque a gente sai sem saber nada. Eu me lembro que eu conheci a Júlia assim que eu me formei em 2011, ou foi 2010, eu nem me lembro, e ela tinha até um escritório ali no Shopping Avenida, e eu cheguei lá para ela assim, aquela cara de gatinho do Shrek, falando, meu Deus, o que é que eu vou fazer, né? O que é uma PJ? Como é que eu abro uma empresa? Eu vou dar plantão no hospital particular e eu não posso receber porque não é carteira assinada, né? E eu tenho hoje 13 anos de formado, em 13 anos de formado, eu continuo, cada vez que eu vou na Júlia, eu continuo aprendendo alguma coisa nova, né? E a gente vai ver como a parte fiscal, ela muda, e tem que o contador está muito atualizado em relação a isso, e tem que ser uma pessoa que trabalhe com o meio médico, porque isso muda muito também. E eu podia contar para vocês aqui dezenas de coisas que a Júlia me ajudou nos últimos anos, porque houve, né, mudança, falou, não, doutor, faça isso, né? Ver paciente internado é uma tributação, ver paciente no consultório é outra, e ver, né, e no imposto de renda. Isso ajuda muito o nosso dia a dia. E para finalizar esse podcast, eu queria te perguntar que dica você dá para aquele médico que está se formando agora, daqui a 2 meses, e vai fazer o imposto de renda ano que vem ou no outro ano, para ele ter atenção. Quais são os cuidados que você mais dá para os seus clientes que estão começando agora? Pronto. A prevenção, a contabilidade está trabalhando com prevenção, né? Principalmente para quem está entrando no mercado de trabalho, tem que começar a se adaptar às siglas que são importantes. O ISS é uma sigla importante para o início e o INSS. São 2 pontos, 2 dicas que eu dou para se atentar a essas 2 siglas. ISS, que é o Imposto Municipal, que aí a gente tem que se inscrever para poder trabalhar e escoar pouco dinheiro, né? Porque se eu for trabalhar em cooperativa, o ISS ele vai ser descontado pela minha produção. E se eu, quando me formar, já me inscrever, né? Pegar o meu CRM, já me inscrever, eu só vou pagar uma taxa anual que é isenta no primeiro ano. Então, eu vou trabalhar ali tranquilo, sem esse desconto de 3% de ISS. E o INSS é porque eu vou trabalhar em muitos cantos, que eu estou escolhendo ainda, né? Ainda estou filtrando isso. E aí, eu acabo pagando INSS a mais. Que aí eu vou ter que pedir de volta, ou se eu não tiver essa informação, eu nem vou pedir. O dinheiro fica para o governo. Então, são 2 pesos grandes aí no início da carreira. Vocês têm que gravar isso, vocês têm que voltar umas 3 vezes e ouvir de novo, porque eu caí nessas 2 coisas, né? O meu ISS eu fiquei alguns anos sem pagar, então é um problemaço, né? Então a gente tem que pagar com multa depois. E o meu INSS eu pagava duplicado por 5 anos, porque eu descontava tanto na universidade da UFC, como descontava também na universidade particular que eu dou aula, e os 2 cobravam INSS e eu não prestava atenção nisso. E lá vai a Júlia me ajudar a pedir restituição desses valores, só que são nos últimos 5 anos somente. Então, assim, é atenção que nós não somos ensinados na faculdade de medicina. Eu vou chamar a Júlia para um próximo podcast, que ela vai ter que falar muito mais coisa para a gente, que é ouro, isso é ouro. Agradecer a presença da Júlia no nosso podcast, agradecer você
está nos ouvindo, e convidar você para o nosso próximo podcast, O que a Faculdade Não Te Ensina, e convidar você para seguir a Julie nas redes sociais e aprender a cada dia mais. Doutor, agradecer a oportunidade, né? Estou um pouco nervosa, mas... Não, você está ótimo. O pessoal está muito feliz vendo você ensinando isso daí. Eles querem mais. Obrigada. Um abraço, gente.